Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Henrique, do canal Café com Fé. Estou aqui para refletir mais uma vez com vocês sobre a vida de Jonas. Mas antes eu quero dizer para você que está chegando hoje, que não conhecia o nosso canal, que possa se inscrever, clique aqui em inscrever-se, ative o sininho, receba as notificações. Estamos fazendo uma série de estudos sobre a vida de Jonas. Se esse é o primeiro vídeo que você assistiu, eu recomendo que você olhe os anteriores. Tem uma playlist criada com essa série de estudos, fica fácil de acompanhar. E você que já segue o nosso canal, que Deus também possa te abençoar. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, por incentivar, por apoiar, e que essa palavra também possa tocar os nossos corações nessa meditação, nessa reflexão. Que Deus nos abençoe. O vídeo de hoje ele começa no finalzinho do último vídeo, onde nós falamos sobre a redenção de Jonas, né? Quando ele estava ali naquele peixe, ele orou e ele clamou ao Senhor. E o versículo 10 do capítulo 2 diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Né? Vou repetir. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Isso aqui é muito interessante a gente pensar, porque a gente falou da situação adversa no último vídeo, de tudo que poderia ter acontecido com Jonas ali, e tudo que ele passou, que ele expressa claramente no capítulo 2 durante a sua oração, ele fala da tristeza, da dor, da experiência de quase morte. Então, Jonas, ele clamou ao Senhor, e ali Deus deu uma ordem ao peixe. E naquela ordem, Deus entregou a Jonas uma segunda chance, porque Jonas havia desobedecido a Deus, ele havia partido para o sentido extremamente contrário ao que Deus havia determinado. E Deus ali ouviu a oração de Jonas, mandou o peixe vomitá-lo na praia. A gente já falou sobre isso nos primeiros vídeos. Né? Há uma análise onde entende-se que Jonas foi vomitado pelo peixe na mesma praia, no mesmo local onde ele embarcou. Porque Nínive não é uma região de praias, não tem praia, não teria onde o peixe vomitar. E a Bíblia diz que Jonas, a gente vai ver aqui na frente, que ele teve que retomar o seu caminho, ou seja, ele foi deixado ali na praia, muito provavelmente no mesmo lugar, que se chamava Jope, onde ele embarcou para Tarsis, e ali ele recomeçou a sua caminhada, ele teve uma segunda chance do Senhor. Ele saiu estar no limite da morte para o caminho onde Deus queria que ele trilhasse, para fazer a, o ofício, a obra que Deus convocou que ele fizesse ali naquela situação, com relação a Nínive. Então a gente tem alguns fatos aqui após o livramento de Jonas. Lá no primeiro vídeo a gente citou por cima, né, fazendo um resumo da história de Jonas, e a gente vai ver aqui algumas situações pontuais com relação, a partir do momento que o Jonas foi deixado na praia pela ordem do Senhor. Então, o primeiro ponto, né, que a gente já viu é que Deus disse ao peixe que deixasse Jonas ali na praia. E assim aconteceu. A gente sabe que Deus é poderoso, é soberano, é dono de tudo. E é esse Deus que vai cuidar de nossas vidas, é esse Deus que vai cuidar de todos os detalhes, e é esse Deus que mesmo quando a gente estiver numa situação difícil, numa situação complicada, é esse Deus que vai permitir que haja um grande livramento, que haja um milagre, que haja um resgate, que haja uma nova chance para você prosseguir, para eu prosseguir, para nós continuarmos nossa caminhada com o Senhor. Então, quando Jonas caiu naquela praia, né, foi deixado ali, a gente tem o primeiro ponto, porque Deus repetiu a ordem para Jonas. Se você olhar o capítulo 3 de Jonas, ele começa no versículo 1, ele diz assim: E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo, né? Note que a Bíblia fez questão de dizer que a palavra do Senhor veio a segunda vez a Jonas. Ou seja, Deus já tinha falado e repetiu. No versículo 2: Levanta-te
e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A pregação que eu te disse. Deus nem falou de novo, ele já tinha falado lá no capítulo 1, né? Então, Deus disse para Jonas: você agora levanta e vai para onde eu mandei e entregue a mensagem que eu falei para você entregar. Ou seja, a palavra de Deus foi muito clara. Eu estou te dando uma segunda chance e dessa vez você vai me obedecer. E Jonas viu ali o agir de Deus, né? Viu a tempestade, viu o peixe, se viu dentro daquele peixe durante 3 dias e 3 noites. Acho que Jonas não iria mais obedecer. Não iria mais desobedecer ao Senhor. E assim eu espero que seja conosco, que a gente aprenda com as situações das nossas vidas, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas consequência da vida, sejam elas consequência de nossas próprias atitudes e erros, que a gente possa aprender e, a partir dessa chance que o Senhor nos dá, a gente possa retomar a caminhada e fazer corretamente o que o Senhor mandou. E isso já nos leva ao segundo ponto, que Jonas ele precisou retomar a sua caminhada. Ele precisou reiniciar. Às vezes a gente precisa resetar. A gente precisa de um recomeço. Às vezes a gente se mete numa situação tão complicada e a gente só precisa que o Senhor nos dê uma segunda chance para a gente fazer diferente. Quem nunca pensou, se eu pudesse voltar a tal dia, se eu pudesse voltar a tal situação, eu faria tudo diferente. Foi o que aconteceu com Jonas. E o que pode acontecer nas nossas vidas? Algumas situações não têm volta, mas muitas situações nas nossas vidas, Deus pode nos dar uma chance de corrigir, de aprender com aquele erro e de prosseguir ainda melhor. E nos tornarmos servos melhores, cristãos melhores, servimos ao Senhor de forma correta. Olha o versículo 3 que diz: E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma cidade grande de 3 dias de caminho. Olha que interessante. Nínive era uma grande cidade e aqui o texto ele dá uma noção para nós da dimensão de Nínive. Ele não fala em metros, em quilômetros, mas ele diz que essa cidade, para ser percorrida, o tamanho dela ia precisar 3 dias e 3 dias de caminho, de caminhada. Né? Na versão NTLH, né, que é a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. E ainda na versão NVI diz assim: era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Então, esses 3 dias ele diz o tanto de tempo que se levaria para que uma pessoa comum, de estatura comum, um homem comum, atravessasse aquela cidade a pé. Jonas, ele teve que ir lá e cumprir. A Bíblia traz essa informação, eu estava lendo aqui, estudando, e me veio um pensamento muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção. Se você observar, o tempo que Jonas ficou preso no ventre daquele peixe era exatamente o tempo que ele levaria para percorrer toda a cidade. Isso o Espírito Santo me deu um alerta, porque às vezes a gente, com a nossa teimosia, com a nossa dureza de coração, com a nossa desobediência, a gente perde tempo, a gente atrasa o cumprimento de alguma ordem do Senhor, de algum ministério. Você que tem ministério na sua igreja, você que é evangelista, você que tem alguém do lado da sua casa que precisa ouvir falar de Jesus e você se nega, é mais um dia que você está perdendo. O tempo que Jonas ficou dentro daquele peixe, ele teria feito a propagação da mensagem em toda a cidade de Nínive. Se a gente considerar que ele ainda foi ao porto, que ele ainda comprou a passagem, que ele ainda embarcou, ainda teve o exemplo da tempestade, né? Jonas ele desperdiçou um tempo ali que é muito importante. E eu comecei a raciocinar sobre isso e fiquei pensando, e se alguém morreu nesse período, sem ter chance de se arrepender?
Isso é muito sério. Você que é crente, você que é cristão, você que acredita em Jesus e tem Jesus no seu coração, entenda que isso é muito sério, ao ponto da palavra de Deus ela nos alertar sobre isso. Lá em Ezequiel, capítulo 3, no versículo 16 até o versículo 27, ele fala sobre o atalaia, né? E Deus fala para Ezequiel que estaria colocando como atalaia sobre aquela cidade. E no versículo 18 diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando, tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Isso é muito sério, porque se eu deixar de falar de Jesus para alguém e essa pessoa morrer, o sangue dela está na minha conta. E eu lendo isso aqui, eu fui obrigado a pedir perdão ao Senhor, porque eu tenho certeza que durante a minha vida eu deixei de falar de Jesus para alguém. Hoje em dia eu tenho pedido a Deus para despertar em mim essa atenção, que eu nunca deixe de, pelo menos, entregar um folhetim. Eu ando sempre com alguns panfletos na minha Bíblia, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu entrego pelo menos aquele panfleto, tento falar de Jesus, sempre deixo claro que eu sou cristão, e se a pessoa me der abertura, eu vou falando de Jesus, porque eu preciso passar essa mensagem para frente. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. E muitas vezes eu me calei por timidez, por teimosia, por qualquer outro motivo. E isso não agrada o Senhor. Deus me livre que alguém pereça sem ouvir falar de Jesus por minha causa. Então, eu convido você a refletir sobre isso nesse momento. Será que você está deixando alguém passar? Será que tem alguém que todo dia está perto de você e você não poderia falar de Jesus para ela e ser um bom testemunho de Jesus na vida dessa pessoa? A gente tem que pensar nisso. Inclusive, eu fiquei pensando e eu cheguei a essa conclusão. Eu vou dizer para você hoje com muito respeito, mas com muita certeza, muito cuidado, quando você decidir não falar de Jesus para alguém, quando você decidir não anunciar, não falar da palavra do Senhor, não anunciar o nosso Deus. Muito cuidado, que aquela pessoa que você está se falando, ela pode estar precisando ouvir falar. Vamos ao quarto ponto. Quando Jonas chegou a Nínive, ele começou a declarar as palavras do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 3 ainda, no versículo 4, ela diz assim: E Jonas começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Em outra versão, diz assim: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Né? Que era uma outra versão dessa mesma mensagem. A gente nota que a Bíblia diz que ele andou o caminho de um dia. E a gente vai ver o que aconteceu, porque, enfim, Jonas resolveu cumprir o seu propósito. É o que acontece às vezes conosco. A gente desobedece, a gente enrola, a gente posterga, né? E vai postergando, e vai colocando outras coisas na frente, o nosso ministério, a nossa vocação. E aí você pode dizer para mim assim, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou cantor, mas você é uma pessoa que tem Jesus. E você tem que ser uma carta viva. A gente já falou isso aqui em um dos nossos vídeos. Nós somos cartas vivas escritas por Deus. As pessoas têm que ver Jesus em mim, têm que ver Jesus em você, a ponto de você poder, nem que seja com uma palavra simples, mas deixar uma mensagem para alguém. Nem que seja, Jesus te ama. Jesus te ama. Não precisa fazer teologia, não precisa fazer curso de oratória para dizer para alguém que Deus te ama. Então, peça a Deus coragem, peça a Deus para tirar a vergonha, o medo,
qualquer sentimento que te impeça de falar de Jesus nesse mundo aí por onde a gente anda, né? Tem uma situação muito interessante, eu já estou indo para o versículo 5 e já vou emendar o quarto com o quinto ponto, né? Porque no quarto ponto diz que ele andou o caminho de um dia. E é importante a gente prestar atenção nisso, porque no versículo 5 e o versículo 6 eles falam assim, ó. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco, assentou-se sobre a cinza. Versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mando do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, nem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, olha isso, quem sabe, no versículo 9, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aí o versículo 10 diz assim: e viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho e se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Olha que interessante. Versículo 4 ele diz que Jonas ele percorreu o caminho de um dia. A gente viu que Nínive ela tinha um comprimento de 3 dias de caminhada. 3 dias. Jonas andou um terço da distância. Mas com um terço de distância, proclamando a palavra do Senhor, ele alcançou a cidade inteira. Um terço do esforço que naturalmente ele deveria fazer, a palavra chegou aos homens daquela cidade e também chegou ao rei. E toda aquela cidade se converteu, toda aquela cidade se consertou, toda aquela cidade se consagrou ao Senhor. Olha que interessante, né? Às vezes a gente pensa no esforço, mas é muito difícil, mas é muito complicado. Mas a Bíblia diz que quem efetua o convencimento no homem é o Espírito Santo, né? É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu só preciso proclamar a palavra. Eu não tenho que convencer ninguém, você não tem que convencer ninguém. Vai ter momento que você vai falar de Jesus e a pessoa vai recusar. E está tudo certo, porque a palavra não volta vazia. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Da mesma forma, se você precisar dar uma palavra de Deus para o seu irmão, dê. Ora, peça a Deus sabedoria, peça a Deus uma oportunidade onde aquela pessoa esteja com o coração aberto. Tenha certeza que essa palavra vem de Deus. Peça a confirmação ao Senhor e fale. Abra sua boca, não sou covarde. Às vezes é essa palavra que Deus te deu que vai fazer a diferença. Assim como a pregação de Jonas. Durante um dia de caminhada, ele proclamou e a cidade inteira se converteu. A cidade inteira se consagrou. A cidade inteira recuou dos caminhos que fazia. Aqui a gente vê uma segunda chance diferente, né? Estávamos falando da segunda chance de Jonas, mas Nínive também teve uma segunda chance. E foi uma segunda chance ainda mais gloriosa, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E nós estamos vendo aqui uma cidade inteira se rendendo aos pés do Senhor. Olha que maravilhoso, né? Então, se Jonas não tivesse falado, Deus ia cumprir a sua palavra e aquela cidade ia ser destruída. Mas Deus enviou Jonas para que Nínive tivesse a oportunidade de se arrepender. Deus não quer destruir ninguém. Deus não quer destruir nada. Deus ele quer que todos se salvem. Mas ele precisa que nós, que somos seus filhos, possamos ir até as pessoas e anunciar as boas novas. Possamos ir ao nosso irmão e anunciar a palavra. Possamos ir ao ímpio e anunciar a nossa palavra. Até mesmo aqueles que não acreditam, aqueles que se dizem ateus, agnósticos e outras coisas mais. Fala assim mesmo. E quem convence é o Espírito Santo. Deixa ele refutar, deixa ele te chamar de bobo,
deixa o que acontecer, aconteceu. Mas o Senhor precisa que a gente tenha coragem de falar. Essa segunda chance aqui, ela me fez pensar na salvação, porque ela aponta para o plano de salvação que se cumpriu em Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que maravilhoso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ainda em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a gente vê aqui na palavra do Senhor que o arrependimento a conversão para os caminhos do Senhor, né? Deixar o seu mau caminho, deixar o seu pecado. Jesus ele não quer afastar ninguém, ele quer trazer para si. Para isso basta que o pecador se arrependa, seja ele convertido ou não, né? Porque infelizmente nós que já temos Jesus ainda cometemos pecado. A gente precisa se arrepender e precisa largar esse pecado em nome de Jesus. E a pessoa que está no mundo, que não conhece Jesus, que não entregou a sua vida para Jesus, também a gente tem que buscar levar a palavra para que ela possa ter a oportunidade de se arrepender e de vir para Jesus, seja ela quem for. A gente já falou aqui, nós não devemos julgar, nós não devemos condenar as pessoas sem que o Senhor tenha cessado a sua misericórdia. Amém? Dito isso, eu quero que você entenda o que Deus tem falado essa noite para nós. Nesse dia, eu estudei o dia inteiro, já é noite por aqui, e Jonas, ele mostra que Deus ele nos dá a segunda chance. Nós vemos duas segundas chances. Uma para Jonas, que clamou ao Senhor e Deus poupou-lhe a vida e deu-lhe uma nova chance de cumprir o seu voto. Como ele diz mesmo na sua oração, que iria cumprir o seu voto. E também para Nínive, que estava ali em pecado, prestes a ser destruída, mas se arrependeu e o Senhor não fez aquele mal, o Senhor poupou aquela cidade. Jonas ele se ira contra o Senhor por causa disso. Ele fica revoltado, ele não aceita. A gente já falou isso um pouco, né? E Jonas ele não aceita a conversão de Nínive. Mas a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Tá? Hoje a gente vai falar na conversão de Nínive, porque nós estamos falando da chance que o Senhor nos dá. E eu quero que você entenda que não importa o momento que você esteja vivendo, se você precisar de uma segunda chance, Deus está pronto a dar. Mas você tem que dar um passo primeiro, que é um passo de se arrepender e de deixar o seu erro, seja ele qual for. Não vamos nem falar só de pecado, né? Mas de ações como de Jonas, de desobedecer, de não querer cumprir uma ordem do Senhor, de não querer cumprir o seu ministério, de não prestar atenção nas coisas de Deus, de não dar o devido valor às coisas de Deus. Existem muitas coisas que a gente precisa priorizar o tempo, priorizar a leitura da palavra, priorizar a oração, o jejum. Nós estamos em campanha, uma campanha de 21 dias, baseada na vida de Daniel e nas passagens contadas no livro de Daniel. É um período que nos faz intensificar a busca ao Senhor. Mas essa busca não pode ser só nesses 21 dias. Ela tem que ser todos os dias. Então, eu quero que você entenda que hoje Deus também nos deu uma chance. Seja ela qual for, em que área for da sua vida. Se a gente está aqui, é porque nós temos tempo para nos arrependermos ainda do que nós fazemos ou fizemos, né? Não importa qual seja o motivo, não importa qual seja a motivação ou a falta de motivação, se você não está cumprindo o seu propósito, você tem chance de voltar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, ele nos fala, cumpre teu ministério. Né? Antes ele fala, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça obras de um evangelista e cumpra o teu ministério. Isso é o que o Senhor quer de nós. Deus espera que a gente se submeta a Ele e que o obedeça, como está em
1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, lembre-se, nós temos que obedecer. Nós não podemos desperdiçar as chances que o Senhor nos dá. Então, se você está aí me ouvindo, está recebendo hoje uma chance do Senhor, agarra com todo o seu esforço. Segura com as suas duas mãos essa chance. E diz, Senhor, muito obrigado pela nova chance que você me deu hoje, de tentar acertar, de tentar melhorar. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você entende, qual a segunda chance que você precisa, ou que o Senhor te deu. Se você tem algum testemunho de uma segunda chance que Deus te deu, compartilhe aqui com a gente, para que mais pessoas sejam abençoadas com a tua história. Para que as pessoas vejam que Deus ele tem dado as chances para todos nós. E que nós podemos, a partir de hoje, se nós ainda não fazemos, nós podemos começar ou recomeçar a fazer a vontade do Senhor da forma que Ele deseja. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.